louvarei. Tu és meu Deus e eu te louvarei. Vamos fazer uma oração, agradecimento. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, por estarmos aqui nesse domingo de alegria, de inauguração do nosso templo, da nossa casa. Um dia quente, mas um dia abençoado. Amém. Senhor, que o Teu Espírito possa falar através de mim e abra os nossos corações. Obrigado, Deus. Bom, essa palavra, irmãos, esse salmo, a maioria dos salmos são salmos de agradecimento. E esse salmo, ele não deixa de ser também de agradecimento. Ele expressa toda a gratidão a Deus. E eu fui procurar o que significava essa palavra gratidão. E ela significa reconhecimento. Agradecimento a uma pessoa quando ela te presta algum favor, alguma bondade, ou algum auxílio. E aí eu me lembrei de uma história, uma historinha, que eu encontrei na internet uma vez, achei também interessante e achei próprio colocar. É a história da máquina de lavar. Tinha uma mulher que ela era casada e ela lavava a roupa da família toda na mão. E para ela era muito difícil lavar aquela roupa toda na mão, colcha, cobertor, tudo na mão. E ela via que as amigas todas tinham máquinas de lavar, mas ela não tinha condições de ter ainda máquina de lavar porque ela trabalhava só em casa, nos serviços domésticos, e o marido ganhava muito pouco para comprar máquina de lavar. Mas ele viu o esforço da esposa. Ela lavava, mas lavava com alegria, apesar que era muito trabalhoso. E ele se esforçou ao máximo que ele pôde, fez hora extra e conseguiu comprar a máquina de lavar. Então vocês imaginam a alegria daquela esposa ao receber a máquina de lavar e reconhecer o esforço do marido em lhe dar aquela máquina de lavar. Ela ficou muito feliz, e tanto que ela sempre, para agradá-lo, né, ela priorizava sempre a roupa dele. Primeiro ela lavava a roupa dele toda, depois ela lavava a roupa do restante da família. E a ponto de ela chamar as vizinhas para ver. Só que tem pessoas que acham que vai ler essa história, vai achar assim, ela chamou as vizinhas para mostrar que ela tinha uma máquina de lavar. Não, ela mostrou para mostrar a bondade do marido dela com ela, o esforço que ele fez para poder conseguir comprar aquela máquina de lavar. Para muitos não é difícil, mas para outras pessoas é um custo que dói no bolso, né? Digamos assim. E a gente pode até fazer uma comparação, mas primeiro tem pessoas que perguntam assim, por que eu devo ser grato? E são inúmeras as respostas. Nós temos muitas as respostas a dizer por que devemos ser gratos a Deus. Mas tem uma que a gente pode ressaltar. Deus, Ele fez o mundo para nos agradar. Tanto que tudo que Ele fazia dizia, isso se foi bem aos olhos de Deus, então haja e teve. Então Ele fazia tudo para nos agradar. Tudo que Ele faz é para nos agradar. O mundo, o ar que respiramos é para a nossa vida. Então, assim, Deus, Ele abençoa você com tantas coisas diárias, tantas físicas como espirituais, e a gente esquece a comida que a gente bota na mesa, né? A família. Eu sei que família não é perfeita, todo mundo tem problema na família. Eu tenho também, é uma bênção. Mas glória a Deus por isso, porque eu tenho uma família, né? Deus te dá saúde, Deus te dá sustento, dá um trabalho. E espiritualmente falando, Deus nunca quis que vocês andassem nas trevas. Então Ele deu o Filho dele para que pudéssemos andar na luz. Deus nos deu salvação através da graça e não da lei. E principalmente Ele nos fez vitorioso perante a morte. Então nós temos muito que agradecer a Deus, né? São inúmeros motivos que temos que agradecer a Deus. Aquela mulher que ganhou a máquina, ela expressou a gratidão dela para o marido agradando. Ela priorizava tudo para o marido. Ela agradava o marido. E nós? O que nós temos feito para agradar a Deus? Ela priorizava a roupa do marido e depois ela lavava a roupa dos filhos. Não sei mais quem tinha na família.
E nós, o que nós estamos priorizando em nossas vidas? Um material? Um amigo? Um carro? Um bem? O que nós estamos priorizando? Ela chamou as amigas, como eu falei anteriormente, ela chamou as amigas não para mostrar que ela tinha uma máquina de lavar, para mostrar a bondade daquele marido com ela, que se esforçou para dar aquela máquina de lavar. E por que a gente não pode também difundir a bondade de Deus em nossas vidas? Nós não podemos ser egoístas, irmãos. Não podemos guardar essa bondade de Deus só para a gente. Temos que falar para o mundo. A pessoa que não consegue ser grata, ela é uma pessoa triste. Ela é uma pessoa soberba. Por quê? Ela acha que tudo que ela consegue, tudo que ela tem, é através do seu próprio esforço. E às vezes até Deus abençoa, mas ela nunca agradece. A pessoa chega a ponto de exigir coisas de Deus, de burlar, de fazer promessas que não podem cumprir. O que o apóstolo sempre fala aqui do evangelho da prosperidade. Não é assim, eu tenho que ter, eu quero, mas você nunca lembra de agradecer, mesmo quando Deus te dá. Mesmo quando Ele te dá, você esquece de agradecer. Te garanto que muitos aqui hoje não agradeceu a Deus. Me perdoe a sinceridade, mas às vezes a gente acorda de manhã, começa a fazer uma coisa, mas não lembra que o Senhor permitiu que você dormisse, mas Ele também permitiu que você acordasse. Te deu um sopro de vida, aquele primeiro respiro da manhã, quando você acorda. Então, nós devemos ser sempre gratos, seja em palavras, nas orações, nas súplicas. Lá em 1 Timóteo fala isso, orações, súplicas, ações de graça. Mas a oração também, irmãos, não deve ser como um ritual. Aquilo que você acorda, não, tem que orar. Não, isso tem que fazer, frequência na sua vida. Através da oração que você cria laços com o Senhor. Através da oração que você cria intimidade com Deus. E nas atitudes. Mônica, como que eu posso ser grata a Deus nas minhas atitudes? Poxa, obedecendo a Deus. Santificando a sua vida. Paulo, ele enfatiza lá na carta de Tito, e ele descreve que os seguidores de Deus é um povo exclusivamente seu. Olha que lindo! Ser exclusivamente do Senhor. E é um povo zeloso, um povo de boas obras. Aleluia! E mais adiante, Paulo continua falando nesse texto para Tito, ele continua falando, mas você pensa que ele está ditando regras e normas de como ser um cristão, mas não, ele está enfatizando quem é os verdadeiros convertidos. Os verdadeiros convertidos são aquelas pessoas dedicadas, aquelas pessoas determinadas, corajosas. Não podemos ser egoístas, irmãos. Vocês sabiam ler um texto que dizia que quando nós somos gratos a Deus, Deus ele sorri. Aleluia! Olha que lindo! É lindo isso! Calma, é lindo! É lindo isso! Deus sorri quando a gente agradece. Seja por qualquer coisa. Devemos ser gratos todos os dias. Parar de murmurar, parar de reclamar. Tem pessoas assim que só murmuram, nunca agradecem. E até a psicologia fala que quando você começa a agradecer, a tua vida começa a modificar. Ela sofre grandes modificações. Por quê? Quando você agradece, você começa a perceber que você tem muito mais agradecido que reclamar. Aleluia! Muito mais agradecido que problemas na sua vida. Então, nós devemos todos os dias agradecer a todo instante, por tudo dar graças. Na Bíblia fala de várias pessoas que foram gratas. Abraão, Ana, como foi cantado lá no primeiro culto das mulheres diante do trono. Ana, ela, por gratidão, ofereceu a Deus Samuel. Davi também. Davi é um homem da Bíblia assim, que eu gosto muito de estudar, porque ele é assim maravilhoso, apesar dos errinhos dele, mas ele é um homem realmente segundo o coração de Deus. A gente aprende muito com Davi, mesmo com os pecadinhos dele. A gente aprende muito com ele. E ele, quando ele teve certeza da salvação dele, que era o Senhor mesmo na vida dele, ele chegou para Deus e pediu: Senhor, eu quero ter o privilégio de falar da sua palavra para o mundo, para as outras pessoas, para as pessoas poderem saber. Paulo também, ele era um perseguidor de Jesus,
E ele, quando também teve certeza da salvação dele, ele era mais enfático, né? Ele dizia que agradecer era uma obrigação dele, então que ele ia difundir a palavra de Deus por isso, por essa gratidão. Então, irmãos, é isso, gratidão é um exercício de libertação. Não seja como aqueles leprosos. Também estive lendo essa passagem e Jesus, quando ele passou naquele vale que estavam os 10 leprosos, ele não precisava passar ali, porque o caminho que ele fez era muito longo, era muito longo. Ele podia ter feito um caminho mais curto, mas ele sabia que ele tinha que passar ali, porque aqueles 10 leprosos que estavam ali, provavelmente eram homens entendedores da lei, eram judeus, que naquela época tinha aquela prática, quando as pessoas eram acometidas de alguma doença contagiosa, lepra principalmente, eles colocavam num vale separados para não ter contato com as outras pessoas. E os 10 leprosos, quando viram Jesus passar, eles pediram que os curassem daquele mal. E Jesus os curou. Só que 9 continuaram, porque tinha na lei, que a pessoa fosse curada da lepra, ela tinha que primeiro um sacerdote comunicar ao sacerdote e para depois comunicar às outras pessoas. E esses 9 homens, como eles sabiam da lei, por isso que a gente acredita que eles sabiam dessa lei, eles foram direto para o sacerdote. Mas o outro, ele não foi. Ele foi grato. Ele foi grato a Deus, porque a gratidão, ela veio para quebrar a lei. Quando tinha a lei, não tinha a graça. Então a graça veio para quebrar a lei. E é isso, irmãos. Eu queria... Tem mais um pouquinho de tempo? Eu queria falar com vocês também. Muitos aqui não me conhecem direito, outros já me conhecem mais tempo. Mas eu tenho muitos motivos para ser grata. Porque eu tenho 49 anos, embora não pareça. Eu tenho 49, 38 na presença do Senhor, graças a Deus. Glória a Deus. E eu nasci com um problema de saúde, que é uma artrose congênita, que é uma patologia que só dá em pessoas de mais idade. Mas eu já nasci com esse problema. E minha mãe lutou muito comigo por causa disso. E foi dito para minha mãe, a prima daqui, ela pode confirmar, que eu não sobreviveria com esse problema de saúde. E se eu fosse sobreviver, ia até os 15 anos, iria ficar em cima de uma cadeira de roda. Não estou numa cadeira de roda. Não é isso. E mais um pouco, foram muitos médicos, muitas lutas. E a médica falou, a sua filha, quando ela passou dos 15 anos, mas assim, ela não vai crescer. Realmente, eu não cresci muito, sou baixinha, mas eu tenho uma estatura de uma pessoa normal. Eu não sou uma pessoa muito pequena, eu cresci. Logo em seguida, o médico falou para minha mãe, olha, sua filha não vai poder ser mãe. Se ela casar, ela não vai poder ser mãe. Porque se ela for mãe, ela vai ficar os 9 meses em cima de uma cama, por causa do peso da barriga. Porque o principal problema meu, irmãos, é na bacia, no quadril. E ela não vai aguentar o peso. E na gravidez tem o peso, tem a abertura da bacia para passagem do feto, essas coisas. E aí ele disse, de tanto ele falar, quando eu casei eu não consegui engravidar mesmo. Não consegui, porque eu queria. Eu não acreditava no que o médico falava, eu sempre fui um pouco abusada. Eu não queria. Então eu falei, não, eu quero ser mãe, todo mundo é mãe, eu quero ser mãe também. Glória a Deus. E comecei a pedir, minha mãe na época era viva, ela dizia, pelo amor de Deus, minha mãe sempre com medo, cristã, mas sempre com um pouquinho de medo. Eu falei, não, eu quero ser mãe, não me importa. Se eu ficar em cima da cama, eu vou ficar em cima da cama, mas eu vou ter um filho. Eu quero. Irmãos, eu engravidei, mas foi um milagre mesmo, que eu realmente não consegui engravidar. E eu até comentei isso com a Bispa, quando ela falou da simplicidade de Deus. Eu frequentava uma igreja, não sei se vocês conhecem, lá no Laranjeiras, no Pereirão, no morro, lá em cima. Era bem pequenininha, muito humilde aquela igreja. E Deus ali fez maravilhas na minha vida. E foi ali que Deus me mostrou, no dia de oração, o pastor falou assim, quem estiver com um propósito aqui, uma coisa impossível, uma coisa difícil, eu só ia para a igreja para pedir isso. Eu quero ser mãe, quero ser mãe, quero ser mãe, quero ser cara. E você ajoelha e que Deus vai mostrar aquilo que você mais
mas deseja. Tudo bem. Aí eu ajoelhei, na hora eu vi um feto. Mas não era assim coisa na minha cabeça não. Você quer dizer, a pessoa fala, você queria tanto, você acabou vendo. Mas não, eu vi um feto, como se fosse uma ultrassonografia. E eu já estava grávida e não sabia. Aleluia! Eu não tinha sintoma nenhum, então eu não sabia. E fiquei grávida, passei os 9 meses da minha gestação andando para lá e para cá, resolvendo negócio de plano de saúde, resolvendo isso, ainda fiz uma cirurgia grávida no pé e foi em frente. Eu não fiquei um dia, irmãos, na cama, não fiquei. Então eu tenho que agradecer a Deus também por isso. E mais adiante, e aí eu falei, quer saber, eu não vou vir mais médico não, deixa pra lá, não vou vir mais nada que o médico tem para falar, e deixa pra lá, eu não quero saber, porque tudo que o médico fala pra mim eu vou lá e faço ao contrário. E eu prometi a Deus, a minha gratidão quando eu fiquei grávida foi que eu iria criar a Thalita dentro da igreja. E ela está indo, graças a Deus. É o meu milagre lindo, o milagre. É o meu milagre. E depois eu tive que realmente fazer uma cirurgia, realmente eu não fiz cima na cama e tudo, mas destruiu muito o meu quadril, a gravidez. E eu tive que colocar uma prótese de um lado. E fui colocar, e eu me lembro, nessa época minha mãe já era falecida, meu pai não. E meu pai me acompanhava para tudo quanto era lado, já era divorciada. E ele me acompanhava, e ele, apavorado, ele dizia, eu não sei como é que você não fica nervosa. E eu me lembro esperando o médico me chamar para a sala de cirurgia, com a Bíblia no colo. Pai, eu não tenho motivos para ficar nervosa. Se eu cheguei até aqui e eu tenho que fazer essa cirurgia, eu vou passar por essa cirurgia e vou continuar caminhando e vou continuar em frente. E fiz a cirurgia, 8 horas de centro cirúrgico, coloquei uma prótese no quadril, no esquerdo, e correu tudo bem, irmãos. Então eu sou grata a Deus por isso também, porque eu tenho amigas, eu tenho até uma comunidade no Face, hoje em dia tem tudo no Face, a gente acha tudo no Face. Tem uma comunidade de pessoas que fizeram o mesmo tipo de cirurgia, e tem uns que estão de cadeira de roda, tem outros que não conseguem andar, tem outros que a prótese já saiu do lugar. Eu já levei vários tombos, e a minha prótese nunca saiu do lugar, graças a Deus. Glória a Deus! Na hora eu fico assim, ai meu Deus, saiu do lugar, não. Aí eu boto a perna no chão, não, tá no lugar ainda, vambora. Glória a Deus! E assim, claro que a gente fica com mais sequelas, né? Eu fiquei com algumas sequelas, eu tenho um pouco de dificuldade de subir escada, mas vou dar aqui um testemunho também, para agradecer a Deus. Eu não conseguia subir escada com as 2 pernas. E sexta-feira eu subi. E eu subi de novo. Glória a Deus! Glória a Deus! Então tem coisa que eu não tenho uma escada, mas como não tem corrimão, né? Como não tem corrimão, eu subo com um pouco de dificuldade. Mas aqui com o corrimão eu subo uma maravilha. Foi graças a Deus. Fiquei feliz da vida que eu já estou conseguindo subir. E logo depois eu fiz um outro quadril que eu tive que fazer também, começou a me incomodar muito. Então eu tenho 2 próteses no quadril. E eu vejo gente que tem uma só e não consegue andar. Eu como fiz faculdade de fisioterapia, eu tive pacientes que tinham esse problema. E eu vi como era doloroso, como era difícil, pessoas idosas até, com muita dificuldade devido a isso. Na hora eu até fiquei meio apreensiva, mas entreguei. Na segunda cirurgia, quando o médico acabou, me acordou, eu acabei dormindo, demorou tanto, que eu sempre vou acordar, eu quero ficar acordada. E eu na época eu tinha medo assim, não, eu vou morrer dormindo, não vou saber que eu estou morrendo, eu estou morrendo, não, quero saber que eu estou morrendo. Então, aí o doutor quer ficar acordada, e tudo bem. Aí eu cochilei, quando ele me acordou, ele falou assim, Mônica, sua perna estava horrível. Os meus ossos, irmãos, estavam dentro da coxa, já todos esfarelados, eu não sei como é que eu estava andando. Ele falou, não sei como é que você chegou aqui andando. Eu falei, eu sei. E ele é judeu, meu médico. Eu falei, eu sei porque eu cheguei aqui andando. Foi Deus que me trouxe até aqui. Aí ele, eu falei assim, pois é, mas é. Só pode ter sido, porque na radiografia, quando ele botou lá, a cabeça do meu fêmur estava toda destruída, já não tinha mais fêmur. O pedaço do osso, o organismo já estava
absorvendo. E ele falou, foi muito difícil encontrar um lugar para prender essa prótese, porque não tinha como. Eu falei, mas prendeu? Ele prendeu. Então, graças a Deus, está prendendo tudo bem. E foi assim, irmãos, na vida do cristão é sempre assim, a gente vai ter lutas, com certeza vamos ter lutas. Mas a nossa alegria é que a gente sabe que a gente passa essa luta de mão dada com o Senhor. Nós não passamos sozinhos, pode ser o que for, nós não passamos sozinhas. Eu tenho outra coisa para agradecer também, se você estiver me alongando, só não me corta. Muitos aqui já estão sabendo também que a minha casa foi alugada, eu estava precisando alugar a minha casa, porque meus pais morreram e deixaram ela de herança. E como a minha aposentadoria não estava saindo, eu tinha dias que eu não tinha o que comer dentro de casa. O pai da Thalita não estava fiel à pensão, a minha vida estava toda enrolada. E aí eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer conta de luz, conta de água, tudo? E aí a Rose falou, Mônica, a gente vai te ajudar e vamos reformar tua casa para poder alugar, porque ela estava bem velha, meu pai não deixou, meu pai também faleceu com Alzheimer. E eu consegui cuidar do meu pai mesmo com essas duas próteses, dar banho. Meu pai tinha 1,80 m de altura, era assim comum. Agora imagina, eu tendo que dar, desculpa, tá, Gleice, mas eu tendo que dar banho no Luiz. Minha força humana não ia conseguir. Só Deus mesmo me fez isso. Meu pai caiu várias vezes no banheiro. Eu tinha que chamar, às vezes, o SAMU, porque eu não conseguia tirar ele dentro do copo. E a minha vida ficou assim, muito complicada. Eu passava noites no Souza Guiar com meu pai, eu e Thalita dormindo num banquinho. Só Jesus mesmo para